Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um lançamento de livro aqui pela editora Diálogo Freiriano. Nós que somos especialistas em converter o teu TCC, teu mestrado e doutorado em livros. Eu sou a Cida Cardoso, mídia host aqui da editora Diálogo Freiriano, e hoje nós recebemos a autora Cecília Maria Guedini, que já aguarda para conversar conosco, mas antes eu vou colocar em destaque a capa do livro dela para que vocês também possam acompanhar. Um jeito de fazer escola pública do campo, fortalecer desde dentro e manter a travessia. Primeiramente, Cecília, seja muito bem-vinda. Tudo bem contigo? Tudo bem, Cida. E você? Tudo certo por aqui também. Cecília, para a gente começar então o nosso bate-papo, eu gostaria que tu se apresentasse. Falasse um pouquinho quem é a Cecília, o que ela faz da vida, para que o pessoal que nos assiste também possa te conhecer melhor. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Eu sou Cecília Maria Guedini, professora já há muitos anos e militante dos movimentos sociais, organizações populares no sul do Brasil. A minha formação eu fiz o curso de magistério já há muitos anos atrás, né, em torno de mais de 40 anos já. E depois fiz curso de pedagogia mais tarde, mestrado em educação e doutorado em políticas públicas e formação humana na UERJ, no Rio de Janeiro. E a minha história, como eu disse, passa pela militância nas pastorais sociais no primeiro período da minha vida, depois nos movimentos sociais e organizações populares. E desde muito jovem eu sempre atuei nesse espaço na região sul, combinado com o magistério, né, com o ser professora. Atualmente eu trabalho na UniOeste, campus de Francisco Beltrão. Sou professora no curso de pedagogia, no mestrado em educação e tenho acompanhado as escolas públicas do campo, da região e também dialogado com escolas públicas de outros lugares do país, no sentido da construção dessa política pública da educação do campo. Tenho um filho, moro em Francisco Beltrão, estado do Paraná, na região sudoeste, né? Pertinho do oeste catarinense, para quem não conhece, decora essa região, né? E estou atuando ali até agora. Perfeito. E agora que a gente te conhece um pouco mais, também conhece um pouco mais da tua trajetória, eu quero saber, Cecília, como foi que tu encontrou a editora para poder dialogar sobre a tua obra? Então, nesse espaço de militância que eu comentei, das diversas organizações, eu acabei conhecendo os irmãos Ivo e Ivânio, né, nos eventos, nos trabalhos, e sabendo que eles trabalhavam em Chapecó, enfim, a gente foi se encontrando nas universidades, bancas, né, e também, principalmente, com amigos em comum que eu tenho com eles, né. E aí, através disso, eu conheci trabalhos já publicados pela editora. E em conjunto com o programa, porque esse livro que eu estou publicando, ele é uma publicação do programa de pós-graduação em conjunto, né? O meu trabalho com o programa. Aí acabamos utilizando várias publicações da editora para artigos dos nossos alunos do mestrado, né? Então, eles produzem um artigo, ou da graduação, da iniciação científica, e publicamos em algumas coletâneas da editora. Foi assim que eu conheci e acabei optando por fazer o meu trabalho, o meu livro com vocês, por todo esse carinho, essa vivência e essa forma muito amigável e próxima que vocês têm para trabalhar com as produções. Então, foi nesse sentido que eu encontrei e optei por fazer o trabalho com a editora Diálogo Freiriano. Que coisa boa, que legal de saber. Vou colocar novamente em destaque a capa do livro da Cecília. Um jeito de fazer escola pública do campo, fortalecer desde dentro e manter a travessia. E aí eu já deixo um recado para você que nos assiste. Se você se interessou pela obra dela, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Um jeito de fazer escola pública do campo, fortalecer desde dentro e manter a travessia.
Cecília, agora que vamos falar de fato, então, sobre a tua obra, eu queria que tu contasse para a gente um pouco do teu processo de escrita, a motivação para escrever sobre o assunto, e que tu deixasse um spoiler, um gostinho do que é que o leitor vai encontrar nas páginas dele. Esse livro tem uma história longa já, e ele passa diretamente pelo grito, pelo pedido, pela fala de tantos professores com quem eu trabalhei, né? E durante, vamos dizer, que eu tenho como registro desde os anos 2002, 2000, os anos 2000, né? Até nos últimos tempos aqui que eu trabalhei com o livro, fiquei trabalhando com ele desde 2022, assim, para chegar a um formato, a uma maneira de dizer o que eu compreendia como necessidade. E essa questão que eu digo que vem dos professores e professores das escolas do campo, ela vem muito como uma necessidade, né? Que eles falavam sempre para mim, quando nós falávamos sobre educação do campo. Tá, Cecília, a gente já compreendeu o que é a educação do campo, mas como é que a gente faz isso na escola? Como que a gente faz isso na aula com quem a gente trabalha, né? E isso foi, essa pergunta foi muito forte para mim, assim, porque eu também sou bem professora, assim, de raiz, né? Então, isso mexia comigo. Eu pensava realmente se eu tivesse que estar numa sala de aula, numa escola do campo, longe, às vezes, de tudo, né? Distanciada dos espaços urbanos, naquele período com dificuldade de acesso a certos materiais. Hoje a gente já tem mais acesso, né? À internet, mas naquele período não. Enfim, isso tudo foi me motivando para mim. Na verdade, na época era buscar materiais. Eu pensava assim, não, temos que buscar materiais, né, para fazer chegar nessas escolas. E acabou me mostrando que não existiam quase materiais mais objetivos, assim, que trouxessem um pouco como foi que se chegou à educação do campo, quais eram as práticas, quais eram as ações, quais eram os cursos, as instituições que ajudaram a dar origem a essa ideia da educação do campo e como isso seria moldado para a escola, né? A nossa grande companheira Roseli Salete Caldarte, ela diz que a partir de 1998 a gente fez um batismo de tudo que vinha se fazendo e chamou isso de educação do campo. Então, quer dizer, existia antes dessa categoria educação do campo, existia uma história longa de educação popular, de trabalho com as escolas, de Paulo Freire e tantos outros educadores populares que faziam uma forma de educação que não era a educação formal, tradicional que a gente conhecia, né? E isso foi mexendo comigo, e aí eu fui para o doutorado com essa pergunta. No doutorado, eu localizei o que eu chamo de referências históricas da educação do campo, ou seja, o que foi que deu o corpo para batizar isso tudo de educação do campo. O que era que tinha? Como era? Como se materializava essa educação, essa escola, esse jeito de fazer escola nesses processos? E então eu fiz minha dissertação, terminei, publiquei a dissertação, e a partir daí, só que tudo que eu queria publicar não coube na dissertação, né? Como sempre nas pesquisas acadêmicas, a gente tem que fazer um recorte. E no recorte, toda a parte da prática com a escola ficou de fora. Quando eu termino a dissertação no ano 2015, aliás, a tese no ano 2015, foi um momento bem difícil que se viveu no estado do Paraná com relação às escolas públicas, e havia uma lista da parte do estado de escolas do campo que iam fechar. E aí alguns professores que tinham sido nossos alunos na universidade nos procuraram e falaram assim, temos que fazer alguma coisa. Bom, aí voltou para mim muito da mesma pergunta, né? Cecília, como é que a gente faz? E era a pergunta deles, olha, a nossa escola se chama Escola do Campo, como é que a gente faz Escola do Campo, né? Como é que a gente olha para essa escola e muda essa escola?
E assim, lá fui eu com esses professores para a escola, com o projeto de extensão da universidade, e passamos juntos a estudar as referências históricas e a pensar como é que isso seria na escola regular. Enfim, trabalhamos, fizemos várias coisas, foi muito boa essa parceria com essas escolas da região, e desenvolvemos, então, um instrumental metodológico para as escolas públicas do campo, para que elas pudessem saber como que faz a educação do campo dentro de uma escola com 40 alunos, né, distanciada de tudo, num lugar que não há movimento social, não há organizações populares, existe somente a escola ali querendo fazer algo diferente, novo, por essas crianças, adolescentes e jovens que vivem nesse lugar. Bom, daí nasce a ideia do registro diferenciado, né? E nós fazemos um caderno, que nós chamamos de caderno, uma cartilha, que pudesse contribuir com essas escolas. Fizemos com as escolas, com todos os professores, pelo meio da sistematização de experiências em educação popular, sistematizamos tudo isso. E nesse sistematizar foi me surgindo novamente com aquele material que tinha sobrado da minha tese. Vou escrever um livro, então, para, né, a partir de 2015, 2020, 2022, ali na pandemia, ficou mais forte isso. E aí eu vim lidando com a escrita desse livro, que acabou ficando pronto só em 2025 e que está sendo publicado agora em 2026. Então, o livro, a obra, ela trata das escolas públicas do campo, das referências históricas, mas não é assim, eu não estou refletindo sobre as referências ou sobre o que nós fizemos, eu estou falando do que se fez, de como se fazia, de qual era o movimento, as movimentações da escola, né? Como que essa escola, esse curso, esse processo desenvolvido em alguns municípios da região sul do país, ele foi dando corpo para o que a gente chama hoje de educação do campo, escola pública do campo, e como isso era feito, né? De que era feito isso, né? A reflexão sobre ficará talvez para outros ou para outro livro, né? Mas eu trago nesse livro, então, eu falo das referências históricas, eu falo das referências que se fizeram no sul do país, e dessa nova referência de escola pública do campo, que foi trabalhada por 10 anos, né, de 2015 a 2025. Então, o livro traz, na segunda parte dele, essa referência construída nesses últimos 10 anos. É um pouco isso que fez esse livro nascer. Que bacana! Reforço então o convite à leitura da obra da Cecília, um jeito de fazer escola pública do campo, fortalecer desde dentro e manter a travessia. E aproveitando que nós estamos com a capa ainda em destaque, eu queria que tu falasse sobre ela. Como é que foi também a tua jornada de produção junto à editora para a criação da capa e também a diagramação do miolo? Então, foi assim, eu tinha em mente uma ideia, né? Que é a ideia, a capa traz a ideia base daquilo que eu digo ali, que é o quê? Existe muito conhecimento sobre educação do campo, mas ele está lá num castelo, muito longe ainda da escola concreta, né? Daquela escola que está lá no campo. Então, eu, no primeiro momento que a gente conversou com o Ivânio, é Ivânio, né? Estou acertando o nome aqui. A gente conversou sobre isso e ele falou assim: traz a tua ideia, né? Traz a tua ideia da capa. Aí eu pedi para um artista, que é um militante do MST, que tem uma formação muito bacana, inclusive foi para Cuba para estudar arte, né? E ele tem uma intuição muito forte de captar o que você quer, né? Quando eu passei a ideia para ele, olha, as escolas estão fazendo um processo para se apropriar da educação do campo, transformar ela em prática na escola, e ele fez esse desenho, né? E aí a minha negociação com a editora foi muito tranquila, porque assim, eu fiquei preocupada porque parecia que a qualidade não era boa, ele é um desenho feito com um giz de cera especial, então ele parecia que não ficava muito nítido, mas a editora foi maravilhosa, falou, não, Cecília, o que você tem aqui, a gente vai transformar numa capa muito bonita, né? E a primeira versão que eles mandaram com essa cor laranja, eu digo, nossa, é isso, sabe? Pegou bem a minha ideia, e eu gosto muito de laranja, me identifico com o laranja,
E eu gostei da capa e fiquei muito feliz com o resultado, muito mesmo. E a negociação do texto também foi muito tranquila, assim, é o pessoal muito atencioso, responde super rápido, o que eu acho uma qualidade, sabe? Que você não fica esperando aquela resposta, você até esquece que pediu já, né? Enfim, então eu acho que eles foram excelentes, foi muito bom trabalhar com a editora Diálogo Freiriano, e ela faz jus ao que ela diz no nome, né? De ser muito atenta aos seus sujeitos, e responder, atender aquilo que a gente quer, a gente diz que quer, que precisa, né? Porque a gente fica com uma certa, como é que eu digo, um certo apego à obra, né? Ah, eu quero que seja assim, eu quero que diga isso, né? Então, eles foram excelentes, assim, eu estou muito feliz com a presença do meu livro, né? O oi que ele dá quando ele chega com esse laranja. Então, eu estou bem, bem feliz, assim, fui bem atendida, e tá aí, eu acho que a obra vai ser muito boa para quem puder acessar. Que bacana novamente. Já lembrou a você, se você se interessou pela obra da Cecília, um jeito de fazer escola pública do campo, fortalecer desde dentro e manter a travessia, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para ter acesso a ele. Agora nos dirigimos para o final da nossa conversa e Cecília, eu gostaria de pedir para que tu deixasse uma mensagem para as pessoas que têm o desejo, o sonho de publicar um livro, porém, por algum motivo ainda não a fizeram. Então, eu quero dizer assim que uma coisa que é muito forte para mim, que a escola pública brasileira produz muita coisa excelente, muito trabalho, muita criatividade nas suas aulas, nos seus fazeres, e nós temos muitos professores valentes, dedicados, comprometidos, que poderiam publicar os seus trabalhos, né? Suas reflexões, o aprendizado de tantos anos numa sala de aula. Então, vamos lá, professores. Olha, eu também, o meu livro, ele é uma coisa muito simples, quem lê vai ver, né? Não é nada muito, vamos dizer assim, como a gente tem aquela ideia, um livro. Não, é a história de uma prática social, é a história do que se fez, do que se queria. Então, você que é professor, que está numa escola, que ano após ano faz tanta coisa importante, que muda a vida de seus alunos, vamos lá, vamos escrever, vamos pôr isso no papel, vamos se animar a publicar, organizar esse trabalho, para que o conhecimento circule e possa ser aproveitado por todos. E tá aí essa editora maravilhosa, com essa equipe muito dedicada, que com certeza vão trabalhar, vão transformar os trabalhos de vocês em excelentes publicações. Vamos lá. Fica então o recado da Cecília para você que ainda não fez a tua publicação, que está ali com o teu livro autoral guardado numa gaveta, ou está com a tua pesquisa ali parada. Publique, coloque o teu conhecimento para circular, que é como eu gosto de pontuar aqui nesse momento, né? Muitas vezes tem alguém que está só esperando ter acesso à tua pesquisa para muitas vezes dar continuidade a ela. Então não deixe o teu conhecimento parado, escondidinho aí somente para você. Cecília, muito obrigada pela tua disponibilidade em conversar conosco e fazer esse lançamento digital do teu livro. Muito obrigada. Eu que agradeço, estou muito feliz com essa parceria. Muito obrigada também. E a você que nos assistiu até aqui, também deixo o nosso muito obrigada e faço um convite para que você venha nos conhecer melhor através das nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, LinkedIn e também aqui o nosso canal no YouTube, onde temos diversas entrevistas com os mais variados autores e assuntos. De repente, um desses assuntos é o assunto do teu interesse, que pode colaborar com a tua pesquisa e, por que não, com a tua vida também. Não esqueça, conte conosco. Até a próxima. Tchau, tchau.